O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus continua com o seu embate com os sacerdotes, os anciãos, os doutores da lei. E Jesus conta essa parábola, isto é, de o pai que se volta para um filho e diz: filho, vem trabalhar na vinha. O filho diz que não, mas depois vai. E o outro filho que diz que vai, mas não vai. De quem Jesus está aqui falando? Jesus está falando aqui, está óbvio. Quem são aqueles que disseram: nós vamos, mas que de fato não foram? São os fariseus, os saduceus, os doutores da lei. São aqueles que, pela sua própria vida, parecem servir a Deus. Parecem ser obedientes a Deus, mas de fato não são. E aquele filho que disse que não iria, mas que depois mudou de ideia e foi, ele representa os publicanos e as prostitutas, os pecadores, que se arrependeram, fizeram penitência e se voltaram para Deus. É por isso então que Jesus diz, aqui no versículo 31, que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Isto é, os publicanos, eles de verdade, na sua grande maioria, eles se arrependeram. Isso ficou tão marcado que nós iremos encontrar em outras passagens. Por exemplo, em Lucas, nós estamos aqui no Evangelho de Mateus. Em Lucas, no capítulo 3º, no versículo 12, nós iremos encontrar a afirmação: também publicanos vieram para serem batizados e perguntaram: mestre, que devemos fazer? Então existia esta boa vontade na atitude dos publicanos, das prostitutas, esta predisposição, mas, versículo 32, mas ao contrário, os fariseus, os doutores da lei, eles não se deixaram se arrepender, não se deixaram modificar, não se arrependeram e não se deixaram modificar. Meus irmãos, o que foi que de verdade abriu o reino dos céus para os publicanos e as prostitutas, ao ponto de Jesus dizer: eles vos precederão no reino dos céus? Com certeza não foram os pecados que eles cometiam. Pelos próprios pecados, os publicanos
e as prostitutas não entrariam no reino dos céus. Mas por que é que eles entraram? Porque houve um humilde reconhecimento dos próprios pecados. Houve uma humilde confissão das próprias faltas, das próprias misérias e uma súplica verdadeira do perdão. Foi a humildade que abriu seus corações para que eles alcançassem a redenção. Então, neste tempo em que nós nos preparamos para o Natal, amanhã já começa a chamada Semana Santa do Natal. Amanhã já começaremos a cantar as antífonas do Ó. Pois bem, nós precisamos então pedir àquele que tão humildemente veio a nós, que haja no nosso coração sentimentos semelhantes aos seus. Que sejamos humildes também, para que nós reconheçamos as nossas faltas, para que nós humildemente confessemos os nossos pecados e supliquemos o perdão de Deus. Senão, meus santos, a salvação passará do lado da nossa vida e nós a rejeitaremos. Como os fariseus, os sacerdotes, os anciãos e os doutores da lei, na sua grande maioria, fizeram. Eles não se abriram à humildade. E o que é que geralmente acontece? Não é que os fariseus, eles conscientemente, isto é, com esta clareza, disseram assim: eu não quero ser humilde, eu não vou aceitar Jesus. Não. Essa tentação, ela tem outras roupagens. Isto é, você se reveste de outras atitudes, você se reveste com uma postura de quem, de fato, nem precisa se converter tanto assim. Explico. Na primeira leitura de hoje, retirada do profeta Sofonias, nós vemos aqui o profeta com a dura condenação para Jerusalém. Jerusalém, cidade esta que oferecia os sacrifícios a Deus. Cidade esta que parecia aquele filho que tinha dito, que tinha sido obediente a Deus. Porque era lá onde estava a palavra, era lá onde estava o sacrifício que agradava a Deus. Era lá onde estava o templo. Mas qual foi a palavra de Deus para esta cidade? Ai de ti, rebelde e desonrada, cidade desumana. Ela não prestou ouvidos ao apelo, não aceitou a correção, não teve confiança no Senhor, nem se aproximou de seu Deus. Não escutou a palavra de Deus, rejeitou a palavra de Deus. Aquela cidade que era a Sião, a cidade santa, a cidade de Deus, onde Deus tinha o escabelo dos seus pés, pois aquela cidade tinha recusado ouvir a palavra de Deus. Aquela cidade não aceitava a correção, tinha recusado a conversão. Aquela cidade que não confiava no Senhor, porque procurava outras seguranças. E aquela cidade que não se aproximava de Deus, isto é, não procurava um relacionamento vivo com Deus, não tinha de verdade uma vida de oração. Não era uma cidade orante. Ora, será que esta palavra dura do profeta Sofonias à cidade de Jerusalém também não se aplica a nós? Será também que nós, versículo 2, Sofonias, capítulo 3, versículo 2, ela não prestou ouvidos ao apelo de Deus. Não prestar ouvidos à palavra de Deus. Não escutar de verdade a palavra de Deus.
Segundo, não aceitar a correção, a mudança de vida, a conversão de vida. Não confiar no Senhor e nem se aproximar de Deus. Mas aí você diz assim, mas padre, mas eu não sou tão ruim assim. Afinal de contas, eu sou ministro extraordinário da comunhão. Eu sou padre. Porque os fariseus, os saduceus, eles diziam assim, nós somos filhos de Abraão. Nós não precisamos de uma conversão assim. Percebe que existe um orgulho embutido nesta frase que faz com que você não se reconheça necessitado da misericórdia de Deus, necessitado de conversão, necessitado de mudança de vida. Ora, quando você diz, mas eu sou padre, eu não sou um pecador assim. Eu sou ministro extraordinário da comunhão, eu sou catequista, eu sou casada na igreja, eu vou à missa aos domingos, eu vou à missa até várias vezes na semana. Eu acordo cedinho e vou à missa todos os dias. Quando você joga este escudo, você como que se imuniza, você se desensibiliza para a palavra de Deus. Ela não toca mais. Você quase que pode dizer o quê? Eu não preciso de conversão dessa maneira. Não foi esta a atitude dos fariseus, dos saduceus, dos anciãos, dos doutores da lei. Eles viram João Batista, que chamava a conversão, mas nós não precisamos. Mas as prostitutas e os publicanos seguiram João Batista, seguiram o precursor e se predispuseram a acolher Jesus quando ele veio. Mas os doutores da lei, os anciãos, os sacerdotes, não seguiram João Batista e tinham uma profunda antipatia com Jesus. Meus irmãos, nós estamos nos aproximando do Natal. E nós precisamos de verdade pedir a Deus que coloque no nosso coração esta humildade necessária para que nós reconheçamos-nos pequenos, miseráveis, indignos, de modo que nós vejamos com alegria a vinda de Deus. Ele vem para me salvar. Eu necessito de salvação. Ele veio para aqueles que caminhavam nas trevas, brilhou uma grande luz. Ele é esta luz que brilhou nas trevas da minha vida. Ele é o meu Salvador. E então nós iremos nos aproximar dele com toda alegria. Nós iremos ouvir a palavra de Deus com toda piedade. Porque nós sabemos que a santidade não consiste primeira nem principalmente em coisas que fazemos. É bom, é claro que é boníssimo que nós venhamos à missa. Que você seja ministro extraordinário da comunhão eucarística. Que você seja catequista. Que você seja padre. Que você seja casado na igreja. E que você venha à missa aos domingos, ou melhor ainda, durante a semana. Tudo isso é muito bom. Desde que proceda de um coração que é dócil a Deus. Desde que proceda de um coração humilde. Desde que proceda de um coração desapegado de si e apegado à vontade de Deus. Aí sim, todas essas obras são expressões de um coração que procura se configurar a Cristo. Aquele menino Deus que humildemente foi deitado na manjedoura. Mas se nós, com o coração cheio de eu não preciso de tanta mudança, com o coração cheio de arrogância, de orgulho, nós fizermos todas essas obras, elas muito pouco valerão. Por quê? Porque não procede de um coração que se reconhece necessitado da graça de Deus. Que hoje então, meus irmãos, nós peçamos a Deus o coração daquele filho que é obediente, que é dócil,
Que nós aprendamos a cada dia fazer a vontade de Deus. Que nós aprendamos a cada dia, ouvindo a palavra de Deus, perguntar: o que é que eu preciso fazer? Em que é que eu posso agradar a Deus a partir desta palavra? Essa aqui, tão firme, de Sofonias, não prestou ouvidos ao apelo, não aceitou a correção, não teve confiança no Senhor, nem se aproximou de seu Deus. O que é que eu preciso fazer para que eu esteja cada vez mais distante desta palavra? Para dar alegria a nosso Senhor. O que é que eu preciso fazer para dar alegria a Deus no dia de hoje, neste último dia da primeira parte do Advento? Amanhã começa a segunda parte do Advento. Como é que eu posso fechar esta primeira parte do Advento alegrando o coração do meu Deus? A resposta é: tendo um coração humilde. E aí, o que nos resta fazer senão dobrar os joelhos e dizer: criar em mim, Senhor, um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Criar em mim, Senhor, um coração humilde. Dá-me, Senhor, este coração que o Senhor quer encontrar em mim. Eu não consigo me dar a mim mesmo um coração pequeno, humilde, confiante, generoso, desprendido, dócil. O meu coração é tudo o contrário disso, Senhor. Mas se o Senhor olhar para o meu coração, o Senhor transformará este coração de pedra num coração de carne. Se o Senhor voltar a vossa mão e tocar no meu peito, este meu coração tão apegado às coisas, tão desconfiado de ti, ele será diferente. Ele será um coração que te dará muita alegria. Ajuda-me, Senhor. Dá-me um coração que te agrade, para que bem eu possa me preparar para o teu santo Natal que se aproxima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.